Hebreus 13, vamos ler do versículo 18 ao versículo 25. Mesmo assentados, vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável, por Jesus Cristo, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra dessa exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. Nós já tivemos o privilégio de caminhar numa longa exposição, passo a passo, dessa preciosa carta aos Hebreus, que é um texto fundamental para nós entendermos os rituais, as cerimônias do Antigo Testamento e como essas cerimônias, esses rituais, eram audiovisuais, preparando o povo para entender o que o Messias, o que o Cristo, o que o Senhor Jesus viria cumprir, a profundidade do seu ministério, da sua tarefa, as características do seu caráter, da sua missão, sua pureza, seu poder, sua abrangência de tudo que ele disse, de tudo que ele fez. Então, às vezes, algumas pessoas olham aquelas orientações, no livro de Levíticos e outros textos que vão falar dos holocaustos, das ofertas, dos sacrifícios, ou os relatos mesmo no Pentateuco, os 5 primeiros livros, falando também de altares, de sacrifícios feitos pelos patriarcas, e ficam sem entender qual que é o valor daquilo. Dá uma impressão de algo rústico, de algo primitivo, muito semelhante às religiões animistas, às mitologias, E, no entanto, é o contrário, São essas religiões animistas que tentaram, de alguma maneira, se apropriar do que esses momentos com Deus, estavam apontando e representando, mas acabaram desviando, acabaram distorcendo, como hoje nós vemos a mesma coisa acontecendo com o Evangelho. Então, infelizmente, o Evangelho virou um slogan, virou um produto, um tipo de serviço, de autoajuda e várias outras coisas que se distanciam muito do propósito original para o qual ele foi enviado, essa mensagem maravilhosa, essa boa mensagem, essas boas novas, que foram anunciadas antecipadamente pelos profetas e depois foi explicado mais claramente pelos apóstolos. Então, Hebreus é muito importante para a nossa leitura do Antigo Testamento, para nos mostrar a grandiosidade, nos ajudar a compreender esse quadro geral e citações que vão aparecer em vários momentos no Novo Testamento, voltando àquela figura do passado.
Então é de uma riqueza muito grande, vale a pena nós lermos essa carta e fazermos, é o que se diz, essa hermenêutica, esse estudo comparativo dos textos. Veja ali no versículo 20, que o apóstolo, o escritor dessa carta diz: ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas. O sangue da aliança. Então, não se trata de mágica, não se trata de magia, se trata daquela figura do tabernáculo, onde o Senhor Deus nos mostra que o acesso à sua intimidade, à sua presença, é feita pela morte no altar. A primeira parte da entrada daquele tabernáculo. O sangue está ali sobre aquele cordeiro que era oferecido, que representava justamente o Senhor Jesus, que em nosso lugar tomaria a nossa morte, venceria essa morte e nos daria a sua vida, nos redimiria de toda iniquidade. Mas o sangue não fica só ali naquele altar da entrada do tabernáculo. O sangue também entra no segundo aposento e é colocado sobre o altar de incenso, que ficava de frente para a cortina, na direção da Arca da Aliança, no terceiro aposento. Então veja, o sangue do altar lá na entrada do tabernáculo, depois no segundo aposento, no altar de incenso, que é a oração, e depois na tampa da arca, no propiciatório. O sangue da aliança, presente nesses três grandes momentos, levando-nos até a presença de Deus, trazendo-nos ao acolhimento, deixando-nos livres da morte, livres do pecado, livres, purificados e acolhidos pela sua bondade e o seu amor. Hoje nós vamos participar da mesa do Senhor e com esse texto queremos fazer algumas considerações importantes, para participarmos com o coração agradecido, para cada vez que nos aproximarmos da ceia, termos em nossa mente, em nosso coração, algo para celebrar, algo para meditar, algo para aprofundar o nosso conhecimento, despertar o nosso interesse no estudo, na leitura das Escrituras, do que está representado na mesa do Senhor, que é de uma grande profundidade. Mas infelizmente, às vezes, mesmo tendo esse privilégio de estarmos juntos, de participarmos de um ambiente que tem uma série de aspectos, vamos dizer assim, virtuosos, o coração de quem participa pode estar muito longe do que está sendo feito neste culto de gratidão e de adoração a Deus. Eu assisti um filme, por conta de um artigo que li em uma revista, contando a história de uma mulher chamada Ashley Smith e a reviravolta que aconteceu na vida dela em 11 de março de 2005. Essa mulher, ela era uma jovem viciada em drogas, viúva. O seu marido morreu por um traficante, foi buscar drogas para eles e um desentendimento morreu, e ela ficou com uma filha pequena. E ela estava participando de um grupo da igreja semelhante a Narcóticos Anônimos, tinha um outro nome, Celebração da Recuperação. E uma senhora cristã reunindo aquelas mulheres, um trabalho semelhante do AA, uma roda ali de conversa, de apresentação, de troca de experiências, de oração, de boas leituras, tudo ali um esforço para ajudar aquelas pessoas a terem a experiência da libertação do vício, de um novo começo. Então essa jovem estava ali, mas desinteressada, não muito interessada. Um filme, que conta a história, refém de um criminoso, conta essa história verídica. Tem um momento que a senhora cristã dá a ela um livro cristão, Uma Vida com Propósito, do pastor Rick Warren, e ela joga o livro na lata do lixo.
não está ali interessada naquilo. Ela precisa daquela experiência de libertação, mas ela está desorientada e ainda usando drogas, né? Mas, nesse dia, 11 de março de 2005, a vida dela ia dar uma reviravolta. Então, o que aconteceu é que um criminoso, o Nichols, um criminoso que estava sendo conduzido para o tribunal, esse homem, infelizmente, ele consegue se desvencilhar do policial e acaba agredindo, é uma policial mulher, né? Agredindo ela fica com fraturas no crânio, nem consegue se recuperar. Pega a arma dela, se dirige até ali onde está o tribunal e acaba dando um tiro no juiz, mata o juiz, mata uma moça que tem aquela parte de fazer digitação ali do que acontece, mata aquela moça também. Um sargento que está ali tenta ajudar de alguma maneira, também leva um tiro e morre. Esse camarada foge dali e rouba um carro ali, rouba outro carro, mata mais um oficial federal dessa vez, né? E na sua fuga ele acaba entrando na casa dessa moça. E ali então ele está se escondendo, todo mundo procurando, os policiais procurando aquela coisa, e agora ela está ali. Só que a filha dela está na escola, ela tem que buscar. Então, por longas horas, ela vai ficar na mira daquela arma, com um homem nervoso, em fuga, violento. Mas em determinado momento ela resolve pegar esse livro para ler. E ela vai ler alguns trechos desse livro. Então ela começa lendo uma parte do livro diz assim: tudo começa com Deus. Não se trata de você. O propósito da vida vai além de você, das suas realizações, da sua paz de espírito, até mesmo da sua felicidade. Vai muito além da sua família, carreira, até mesmo dos seus maiores sonhos e ambições. Para saber o motivo de estar nesse planeta, você deve começar com Deus. Aí ele fala para ela parar a leitura. Ele diz para ela: mas isso aí é um monte de baboseira de igreja, um lugar cheio de vigaristas e fraudadores. Ele diz: o meu pai ia à igreja todo domingo e era um bêbado safado. Que coisa triste, né? Um pai que estava frequentando a igreja poderia dar ao filho um bom exemplo, poderia orientar o filho de uma maneira sábia, de uma maneira boa. Algo bom, um momento como esse, quantas celebrações da mesa do Senhor esse sujeito participou. E a postura dele levou o filho a se tornar um assassino. De um juiz, de uma funcionária do tribunal, de 3 policiais. E agora, quando está sendo lido para ele ali uma apresentação breve de alguns ensinos da palavra de Deus através de uma literatura, este homem tem essa constatação: isso é um monte de baboseira de igreja, não serve para nada, só tem gente mentirosa lá dentro. Meu pai era um deles. E em outro momento, né, ele pede que ela continue lendo o livro. E ela continua: Deus merece o melhor de você. Ele fez você com um propósito e espera que você aproveite o máximo o que lhe foi dado. E aí ele interpõe ela dizendo assim: não me foi dado nada. E ela diz: mas você tem um filho. E realmente, toda a revolta dele é quando ele descobre que tem um filho e ele está condenado. E ele quer fugir dali para poder encontrar o filho. Mas nessa atitude, ele fecha toda a possibilidade de poder ter um relacionamento com o filho. Ele mesmo admite: eu nunca mais vou rever pelas pessoas que ele matou.
Mas ele pede que ela continue lendo o livro, e ela lê. Ele não quer que você se preocupe ou cobice dons que você não tem. Em vez disso, ele quer que você use os talentos que ele lhe deu. Quando você se esforça para servi-lo de forma não natural. O medo é uma prisão autoimposta que impede você de tomar o que Deus planejou para a sua vida. Você deve enfrentar isso e se armar de fé e amor. A Bíblia diz: o perfeito amor expulsa o medo. Jó disse: meus dias correm depressa e chegam ao fim, sem esperança. Sinto desprezo pela minha vida. Não vou viver para sempre. Deixa-me, pois os meus dias não têm sentido. A maior tragédia da vida não é a morte, mas uma vida sem propósito. Fomos feitos para ter um sentido. Um jovem de 20 anos escreveu: sinto que fracassei, pois estou lutando para me tornar algo que nem sei o que é. Tudo que sei é que não cheguei lá. Um dia, quando descobrir meu propósito, estarei começando a viver. Quando a vida tem um propósito, pode-se suportar quase tudo. Sem isso, nada é possível de se suportar. Nesse momento, esse homem começa a se refletir naquilo que está sendo dito. Ele permite que essa jovem saia de casa, no encontro da sua filha. Ela então liga para a polícia começa a cercar a casa e tal. Mas em vez de fazer o que ele premeditara, que seria de enfrentar os policiais e ter um tiroteio, as palavras daquele livro o levam a se entregar. E ele deixa uma gravação para o seu filho, a secretária eletrônica da casa da ex-mulher. Hoje, é uma mensagem que termina lá no final do filme, ele está em prisão perpétua, mas o filho gostaria de conhecê-lo pessoalmente. O que aconteceu com a Ashley, com toda essa situação traumática? Ela foi libertada do vício das drogas. Aquelas drogas que ela não conseguia largar. Em determinado momento, inclusive, o rapaz até pede para ela, ele descobre que ela tem, ela acaba entregando, e ele ameaça ela para que ela use também, e ela tem um quadro da situação, de tudo aquilo, e ela se recusa. Mesmo sob a mira de uma arma, ela se recusa: eu não quero mais isso. E a vida dela então passa a mudar, ela se casa, ela tem mais 2 filhos, e a vida dela se equilibra. A palavra de Deus, a comunhão com o Evangelho, participação na mesa do Senhor, são meios que Deus nos deu para revelar o propósito maior dele, que é justamente nos libertar de tudo aquilo que, mesmo sendo bom, pode se tornar uma prisão, se nos afastar do bem maior, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus Cristo é o grande propósito de Deus para o seu povo, para a sua criação, para o seu reino. E nós temos o privilégio de sermos chamados a seguir juntamente com Ele, termos uma vida pautada pela sua presença, pela sua ação. E às vezes nós podemos ir aos poucos cedendo terreno ao espírito da época, o materialismo, o hedonismo, a indiferença, a religiosidade e assim por diante, e essas coisas nos fazerem um grande mal. Gostaria de convidar você também, para entendermos um pouco deste sangue da aliança, a abrir a palavra do Senhor aí no Evangelho, no Apocalipse, capítulo 8, um pouquinho mais aí para o final da Bíblia. Apocalipse, capítulo 8.
Versículo 1 ao versículo 5 diz assim: E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Então o céu também tem um momento, momento silencioso, momento de reflexão. Aquela palavrinha lá do Salmo, selar, uma pausa. Passado meia hora, continua o apóstolo, E viu 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Quando você abre a Bíblia no Salmo 140, versículo 2, lá diz: Suba a minha oração como incenso ao Senhor. Versículo 4: E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu o fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Em seguida, os 7 anjos vão tocar as trombetas e os juízos de Deus virão sobre a terra. Mas veja, essa figura que se refere a esse texto é o altar do incenso lá no tabernáculo. A palavra de Deus nos diz que quando o Senhor Jesus nasceu e os magos foram homenageá-lo, eles deram ouro, eles deram incenso, eles deram mirra, como reconhecendo os ofícios do Senhor Jesus de rei, de sacerdote, de profeta. E aqui nesse texto nós estamos vendo a importância da oração do povo de Deus diante do próprio Deus. Foi-lhe dado muito incenso, não pertencia ao anjo, não era respectivo à oração, foi-lhe dado muito incenso lá desde o nascimento do Senhor Jesus, presente com ele. O que representava aquele altar do incenso na segunda repartição do tabernáculo? O ministério do Senhor Jesus, de interceder por nós, de nos apresentar acessíveis ao Pai, dizendo: orem em meu nome, tudo que vocês pedirem em meu nome será feito. Aqui nos lembra também, a orientação do Antigo Testamento é que o fogo deste altar, as brasas desse altar de incenso deveria vir do altar lá do pátio, lá da entrada, o altar onde era oferecido o cordeiro, o sacrifício. E uma parte daquele sangue devia ser colocado também sobre este altar do incenso. O mesmo sangue que também seria colocado lá na tampa da arca da aliança. Assim, as orações de todos os santos, nós sabemos que aqui se refere aos discípulos de Jesus. Intercessão, adoração, gratidão, petição. Essas orações de todo o povo de Deus, elas não são palavras lançadas ao vento, não ficam sem a atenção do Senhor. Elas estão aqui em memória diante do Senhor. Elas têm o seu valor. E levadas pela intercessão do Senhor Jesus, elas têm uma parte importante desse prelúdio do juízo de Deus sobre a terra. É por isso que o escritor dessa carta aos Hebreus diz lá no versículo 18: orai por nós. Esses homens capacitados, cheios do Espírito Santo, com uma missão definida, com os recursos que Deus deu a eles de realizarem o ministério, eles estão dizendo: orem por nós. Nós também precisamos de oração, precisamos estar orando juntos, precisamos ter o espírito de oração. Eles entendiam que diante de Deus, a oração do seu povo é muito importante. Por isso Jesus diz: o que vocês ligam na terra será ligado no céu. Se um grupo de vocês concordarem com alguma coisa e colocarem diante do Pai, será atendido. Então nada disso são palavras bonitas ou meramente motivacionais. São realidades espirituais.
são realidades eternas. Nós precisamos recuperar este valor e interesse pela prática da oração. Todos precisam de oração. A oração, ela não muda o pensamento de Deus, ela não muda o agir de Deus, mas ela justamente faz o contrário. Ela é usada por Deus para nos moldar, nos colocar em sintonia com a sua vontade, com a sua palavra, com o seu plano de ação. Uma das coisas importantes na nossa vida é direcionamento. Todos nós precisamos seguir um rumo, todos nós precisamos ter boas referências da palavra de Deus, princípios e valores. Nós precisamos saber de onde nós partimos, nós precisamos saber onde nós estamos, onde nós queremos chegar. Tudo dentro, né, da palavra do Senhor, da vontade de Deus. E esse direcionamento é dado pela palavra, e a nossa compreensão da palavra é pela oração. Nós pedimos que Deus nos dê sabedoria, nós pedimos que Deus nos dê discernimento. Nós temos o livro dos Salmos que nos ensinam a orar, e os Salmos frequentemente vão falar sobre isso, né? A lei do Senhor é boa, ela é perfeita. E aí vem a oração: Senhor, me ensina os teus caminhos, inclina o meu coração à tua vontade. Esse desejo e a compreensão de saber que nós mesmos, nós não podemos gerar mudança, nós não podemos nos colocar, né, diante de Deus com base na nossa força, no nosso entusiasmo. E ainda há o risco de nós sermos tão negligentes, de sermos um mau exemplo, e apesar de estar no meio, num ambiente bom, um ambiente edificante, o nosso coração está cheio de vaidade, nosso coração está desinteressado, e perdemos as boas oportunidades que Deus tem nos dado para orarmos, para buscarmos a sua presença. Qual que é a base desse chamado a orarmos, a falarmos com Deus, a fecharmos no nosso quarto, buscarmos um ambiente, um momento de exclusiva oração com o Senhor, onde tudo mais não tem interesse, tudo mais é emudecido, e a nossa atenção fica focada unicamente no Senhor. É o que o apóstolo coloca no versículo 20, né? O sangue da aliança eterna. Essa linha vermelha que vai de Gênesis a Apocalipse. Esse tratar de Deus com a morte, com o pecado, a história da redenção, onde Deus não deixa nenhuma sombra de dúvida que há arbitrariedade, que há algum modismo. Não, há um só jeito dele agir, e ele demonstrou, ele deixou exemplos claros nas cerimônias, nas mensagens dos profetas, nos acontecimentos que ele mesmo conduziu relacionados ao povo de Deus. Está tudo ali claramente demonstrado, para que nós olhemos para Jesus, olhemos esses fatos, olhemos esses meios e entendamos: agora as coisas se encaixam. Agora é possível perceber qual é a vontade de Deus, qual o caminho a seguir. O sangue da aliança eterna está presente nesse aspecto, nessa condução da história da redenção. Jesus, o nosso grande pastor das ovelhas. Uma das coisas que o apóstolo coloca aqui, que deve fazer parte da nossa oração, e que ele mesmo roga a Deus e ora por ele e por nós também, é que nós sejamos aperfeiçoados em toda boa obra, para fazermos a sua vontade. Tudo aquilo que é agradável ao Senhor Jesus e o glorifica. Então, o Otmani, que é um irmão piedoso, que escreveu bastante sobre oração, ele coloca lá em um dos seus livros sobre isso, né, que nós, ao orarmos por qualquer assunto que nós tenhamos em mente, que podemos apresentar os nossos pedidos, podemos apresentar o que pensamos sobre o assunto, mas deveríamos sempre colocar: Senhor, o que é que te glorifica nessa situação? Que seja isso que aconteça.
Estaríamos nós já nesse nível de espiritualidade a ponto de abrirmos mão daquilo que nós tanto desejamos? Se o que mais glorifica o Senhor Jesus não é atender a nossa oração nos nossos termos, no nosso tempo, nós ficaríamos plenamente felizes em entender que alcançamos o propósito de Deus para a nossa vida naquele assunto, naquela situação, quando, por meio das orações que Deus tem nos dado, a oportunidade de praticar, de participar como um serviço de todos os cristãos ao redor do mundo, diante de Deus, com peso de eternidade, que no exercício desse ministério, desse serviço ao Senhor, a resposta que Deus nos desse, sendo diferente da nossa vontade, glorificasse de alguma maneira o Senhor Jesus, e nós nos sentiríamos plenamente satisfeitos, plenamente contentes, felizes. É isso que o apóstolo está dizendo, que Ele vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Jesus Cristo, ao qual seja a glória para todo o sempre. Então, esse aspecto, meus irmãos, da oração é muito importante para estarmos aprofundando a nossa celebração, a nossa gratidão, essa mesa da gratidão, na mesa do Senhor Jesus, né? Pelo que ela nos ensina sobre o sangue da aliança, o Deus da paz, uma referência que está aqui, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus. Nós celebramos na mesa do Senhor Jesus essa paz conquistada pela morte, pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Deus da paz. Essa é a paz que nos dá serenidade, que nos dá sanidade, que nos dá o equilíbrio na nossa vida. Então, o alvo de Deus para nós não é nos tornar mais ricos e mais bem-sucedidos em todos os aspectos da nossa sociedade, mas é nos tornar mais puros, é nos tornar mais submissos à sua vontade, é lembrarmos de que nós fomos separados por sua graça e por sua misericórdia para sermos os instrumentos do seu amor, do seu evangelho, no mundo caído, no mundo que precisa de restauração e vigor espiritual. Hebreus 12, nos capítulos antes, diz: vos aperfeiçoe em toda a boa obra. Repete essa ênfase. Então, todos os frutos de santidade em relação a Deus e de justiça em relação ao homem. Deus está nos chamando como cristãos, como parte da sua igreja, para que esse ministério, esse serviço seja feito na nossa vida. Mas ele é feito quando nós participamos na mesa de comunhão e Deus nos dá a graça de fazermos um autoexame, Deus nos dá a graça de sermos despertados, para esse espírito de oração e sermos direcionados a descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida, qual é o seu propósito para a minha vida. Não são bens materiais, não apenas isso, mas há algo maior, relacionado ao seu reino. É isso que o apóstolo está querendo, que vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazeres a sua vontade. Em outro lugar, o apóstolo vai nos dizer para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É só por meio da oração e da comunhão na mesa do Senhor que nós recebemos a alegria de Deus transformando-nos em pessoas obedientes. A obediência, ela glorifica o Senhor. João 14, Jesus diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, é essa correspondência, Deus trabalhando na nossa vida e, como resultado, nós temos o prazer de fazer a sua vontade. Nossa fé
em um Deus que se reconciliou conosco e que nos separou para participarmos da celebração da sua justiça, da sua graça e da sua misericórdia. Paulo, ele ora pelo fortalecimento dos santos e seus deveres. Se for Paulo que escreveu Hebreus, nós vamos encontrar em todas as suas cartas essa ênfase, esse destaque, que os cristãos, os discípulos de Jesus, eles aproveitem as oportunidades, como ele mesmo, o próprio apóstolo Paulo, deu o exemplo na sua vida e no seu ministério. Aqui então há algo que combate o nosso orgulho. Há pessoas que são muito orgulhosas de apresentar suas virtudes, as suas realizações. Então não há aquela humildade, de serem mais discretos. Eles gostam de tocar trombeta, gostam de anunciar, gostam de estar dando ênfase sobre essas suas conquistas, mas aqui nós vemos a humildade, versículo 18: orai por nós, orem por nós. E ele mesmo, orando pela igreja, rogo-vos, com instância que assim o façais, para que o mais depressa vos seja restituído. Provavelmente ele estava preso e ele gostaria de estar livre, servindo a igreja, trabalhando pela igreja, e não distante dos irmãos. Como está o nosso tempo? Como está a nossa agenda? Como é que está a nossa disponibilidade para atender o serviço do Senhor nos nossos dias? Lembrando que a oração é um serviço. Nós temos disponibilidade para servir o Senhor orando. É uma das grandes dificuldades de nós termos pessoas disponíveis para simplesmente orar. Simplesmente buscar a Deus, colocar nossa gratidão, nossos pedidos, pedir pelo serviço da igreja, pedir pelo despertamento espiritual, pedir pelo trabalho missionário, pedir pelos enfermos, tantas coisas que nós realmente precisamos colocar no ministério de oração, mas nós temos dificuldades com relação a isso. Tudo que Deus faz por nós é por amor a Cristo. Cada operação graciosa do Espírito Santo em nós é o fruto da obra meritória do Senhor Jesus. Foi Ele que adquiriu para nós todas essas bênçãos espirituais que são derramadas sobre a nossa vida. Por isso, quando somos convidados a participar da mesa do Senhor, nós podemos trazer à nossa mente esses elementos, esses fatos e fazer parte da nossa gratidão, da nossa celebração. Infinitos méritos de Cristo, o fundamento de aceitação por Deus das nossas orações. Por fim, nós temos aqui esta doxologia, esta liturgia de adoração ao Senhor Jesus, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Meus irmãos, que Deus nos dê a graça de a sua bondade, a sua palavra, a sua mensagem ser não só meditada, comunicada e celebrada, compartilhada por meio da nossa vida, a partir de uma vida frutífera de oração, a partir de uma vida constante de oração, sem constrangimento, sem expectativa de algo espetacular. Pode acontecer, pode haver um momento em que Deus quer, através das nossas vidas, trazer algo diferente, um despertamento mais profundo, pode acontecer. Mas, acima de tudo, que haja uma regularidade, uma constância na nossa prática de oração. E assim, a palavra de Deus se cumpre em nossa vida, no sentido de que é o Espírito Santo gerando esse fruto em nós, e não situações artificialmente construídas ou tentando se sustentar e manter essa motivação por algumas coisas que não são tão espirituais
a si. O altar de incenso, o altar do holocausto, o propiciatório, todos eles estavam marcados com o sangue da aliança, todos eles demonstravam que Deus estava abrindo o acesso para o seu povo. E nós temos hoje esse acesso. Então, que nesse momento que vamos celebrar a ceia do Senhor, que nós venhamos a meditar nesses elementos do pacto, nessas situações enriquecedoras que a palavra de Deus traz sempre à nossa memória, e tudo isso seja, como diziam os antigos, o material que aquece o fogo. Lutero dizia isso, que nós devíamos, antes de começar a orar, ler alguns salmos para acender o primeiro fogo, aquecer o nosso coração. E, à medida que o Espírito Santo despertasse esse fogo em nosso coração, nós então fôssemos conduzidos na nossa prática da oração. Então, que Deus nos dê a graça e nós temos esses elementos e nos aprofundarmos nele para celebrarmos de forma muito proveitosa a mesa do Senhor e também esses momentos de comunhão.